E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Seixas e hoje nós vamos ter um papo sobre autoestima. Então, vamos lá conversar? Mas antes da gente conversar, eu vou pedir para você ir se inscrever no canal, tá? E a gente vai conversar hoje sobre autoestima. E para começar a conversa, o que você entende sobre autoestima? O que é autoestima para você? Se a gente for no sentido literal da palavra, o que é estima? Estima, estimar, é gostar, é ter cuidado com, não é isso? Auto é em relação a gente mesmo. Então, autoestima é gostar da gente. Em outras palavras, é gostar da gente, né? Então, a autoestima é gostar de você do jeito que você é. Reconhecer, se conhecer e aceitar e gostar, curtir aquilo que você é. E ela é super importante pra gente, é muito importante no desenvolvimento das relações, em todos os sentidos, né? Eu estou bem para estar com o outro quando eu estou bem comigo. E isso eu não estou falando só da questão estética externa, entende? É quando eu estou bem com as ideias que eu tenho, com o ponto de vista que eu tenho, com o meu temperamento, com a minha forma de estar com as pessoas, né? Então é quando eu estou bem comigo no sentido amplo. E aí, eu acho interessante a gente colocar um ponto que é bem específico, que é bem interessante em relação à adolescência. Porque na adolescência, a gente começa a descobrir que a gente pode ter um ponto de vista diferente, ter ideias diferentes, discordar de algumas coisas. Principalmente com relação às figuras de referência da gente. Os pais, os tios, avós, são as pessoas que pra gente falam a verdade. Quando digo falam a verdade, é que tudo que eles falam, quando a gente é criança, é verdade absoluta. E na adolescência a gente começa a ver que a gente discorda de algumas coisas, que não necessariamente a gente concorda em tudo, certo? Isso é chamado, por alguns estudiosos, do processo de diferenciação. É quando eu entendo ou percebo que eu sou diferente do outro, né? É quando eu vou desenvolvendo a minha identidade, quando eu vou me reconhecendo enquanto pessoa diferente dos demais. E aí, o que isso tem a ver com a autoestima, né, Lu? Então, uma coisa que pode acontecer nesse processo de diferenciação é que as pessoas antes eram uma referência pra gente e agora a gente entende que não precisa concordar em tudo, né? Só que algumas vezes a gente vai pro extremo na adolescência. E esse é o ponto, ou talvez uma dica, que eu queria dar pra vocês. É importante sim esse processo de desenvolver, de se conhecer, de entender, definir a sua identidade, mas a gente não precisa necessariamente negar tudo que venha dessas pessoas, que é um processo que pode acontecer, né? Porque é complicado, né? É delicado você estar se descobrindo, perceber que pensa diferente, que tem ideias diferentes e ao mesmo tempo você fica, mas eu quero ser aceito, porque aí sim a gente está falando de um aspecto interessante e importante da autoestima, né? Então, quem é que não quer ser aceito, ser admirado, ser visto, ser percebido, né? E aí a gente fica nessa, e agora? Eu sou do jeito que eu sou, demonstro quem eu sou, ou eu penso como é que os outros vão me aceitar, né? A minha dica é, tenta equilibrar isso, né? Então, se você entra em contato com aquilo que você é e você percebe que é diferente do outro, primeiro, você não precisa negar tudo que vem do outro. Em alguns pontos vocês podem concordar. Então, a minha dica em relação a esse processo que está relacionado à diferenciação é, não precisa rejeitar tudo, entende? Tem alguns aspectos, alguns pontos de vista, algumas considerações que você vai perceber que são diferentes das pessoas que você convive, né? que eram verdades absolutas antes para você. Mas não quer dizer que porque alguns pontos são diferentes, tudo precisa ser rejeitado, e aí fica mais leve, entende? Um outro ponto interessante
a respeito disso é que a gente fica numa, como é que eu posso falar assim, numa dúvida grande. Mas Lu, se eu começar a descobrir as minhas qualidades e mostrar minhas qualidades e reconhecer as minhas qualidades e demonstrar para as pessoas que eu sei que existem essas qualidades, será que eu não vou estar sendo egoísta? Será que as pessoas não vão me perceber assim? Eu acho que uma sacada interessante aí é o seguinte, parece besteira, mas pra mim foi uma coisa que ajudou bastante. O fato de eu ser boa ou fazer alguma coisa bem não quer dizer que o outro faz mal, né? Então, eu acho que vai mais pro campo do egoísmo que talvez faça mal ou que afaste pessoas, é quando eu preciso acreditar que eu sou melhor que o outro naquilo, que o outro não é capaz de fazer tão bem ou coisa do tipo. Não, eu simplesmente reconheço que eu faço determinada coisa bem, entende? E eu gosto disso e eu falo tranquilamente sobre isso. Vamos para outro aspecto, né? É a questão da autocrítica. Cara, essa questão da autocrítica, ela é muito importante de ser falada, de falar sobre. Sabe, porque assim, ela é importante, ela é positiva? É positiva. Porque quando eu uso a autocrítica para olhar um aspecto em mim que eu não achei muito legal, que pode melhorar, e a partir daí mudar isso e melhorar. Quando é que ela pode ser negativa? Quando eu fico me comparando com os outros, entende? Então assim, se eu uso a autocrítica para melhorar, para me melhorar, né, para eu ficar melhor, então tá tudo bem, tá tudo certo. Não é algo que me paralisa, que eu fico ali pensando, eu sou horrível, ou eu sou muito ruim, eu não sou tão bom quanto outra pessoa. Então, o peso está na comparação com o outro, entende? Então, quando eu paro e falo, poxa, eu fiz determinada coisa, eu acho que pode ser diferente. E aí eu tento fazer diferente, tá massa, tá perfeito a sua autocrítica. Quando começa a pesar e eu começo a me comparar com o outro, entende? Aí ela começa a desequilibrar, digamos assim. Ela não vai ser positiva. A gente perde um pouquinho a mão, digamos assim. Uma outra questão importante a considerar dentro dessa conversa e desse papo sobre autocrítica é o perfeccionismo. Quando a gente tende a ser autocrítico demais com a gente, é como se a gente estivesse buscando a perfeição. E ela é inatingível, né? Então é um peso muito grande pra gente carregar. E aí é uma armadilha, porque naturalmente a gente pode baixar a autoestima. Porque a autoestima, ela vai ser regulada de acordo com aquilo que eu acho, ou sinto, ou percebo, ou acredito que é legal, que é interessante, né? E aí quando eu ponho o sarrafo, né? O patamar de perfeição, eu tô buscando perfeição, naturalmente eu não vou atingir isso. E aí eu vou me sentir mal porque não atingi aquilo, né? Então é muito legal parar para pensar se esse comportamento, essa meta que você está esperando de você mesmo, não é alta demais, não é surreal, né? Não é inatingível, né? Porque aí é fácil da autoestima baixar e a gente precisa colaborar para a autoestima ficar de boa, não é isso? E uma outra consequência natural é que, assim, quando a gente não atinge esse patamar que a gente acredita que é o ideal e que está lá na altura da perfeição, a autoestima baixa e, como consequência, a gente pode se isolar, porque a gente fica naquela de comparação com os outros e aí eu não sou tão boa quanto os outros, então eu vou me isolar, vou me afastar. E isso não é nada legal. Mas aí essa questão do se isolar já é mais assunto pra gente falar sobre, pra se aprofundar depois. Vocês acham legal falar sobre isso? Sobre timidez? Sobre o se isolar? Se vocês acham, coloquem aí nos comentários, me digam o que vocês acharam. Então é isso, pessoas. Hoje a gente falou sobre autoestima e como dar um up nela e como a gente pode contribuir para que ela fique lá nos altos, né? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um cheiro para vocês.